Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 15 de agosto de 2023, às 8h02, oportunidade na qual julgaremos 18 feitos, além dos 119 processos finalizados na segunda-feira, dia 14, em julgamento virtual. Cumprimento inicialmente o desembargador Glauber Rego, o doutor Ricardo Tinoco, bem assim a doutora Naide Pinheiro, terceira procuradora de Justiça, que nos acompanhará nesta sessão como representante do Ministério Público. De igual forma, cumprimento toda a assistência presencial e à distância através do doutor Flaviano Gama. Muito obrigado, Excelência, pela presença. Estendo meus cumprimentos ao senhor Samarone Ferreira de Souza e Silva, servidor efetivo e assessor do nosso gabinete há pelo menos 10 anos. Foram mais 20 que ele tem de tribunal. Em nome de quem cumprimento os demais eventuais colaboradores, bem como os policiais militares aqui presentes, garantindo a nossa segurança, os segundos sargentos J. Torres e Ubiraci. Passamos à ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovo, desembargador Glauber. Também, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Aprovada a unanimidade. Expediente, senhora redatora Ana Cláudia. Excelência. Memorando 22/2023, de 10 de agosto de 2023, a excelentíssima senhora desembargadora Zeneide Bezerra, agradecendo a moção de congratulações pelo título de cidadã formosense. Somente. Que se resiste em ata. Indicações e propostas. Gostaria de, antes de dar seguimento aos trabalhos, rememorar aos senhores advogados e advogadas a necessidade de se observar as regras regimentais para apresentação de memoriais na tarefa específica dentro do PJE, que está havendo uma dúvida dos senhores advogados. Então, foi memorial e dentro da tarefa específica dentro do PJE. Bem assim, realizar o pedido de sustentação oral no prazo determinado diretamente na página destinada a este fim, né, no site do tribunal. Maior esclarecimento, podem contactar a redação pelo WhatsApp disponibilizado, balcão virtual de atendimento. Gostaria de registrar o lançamento ontem do livro Hei de Vencer, da desembargadora Zeneide Bezerra. Lançamento muito concorrido, diferente dos demais, onde Sua Excelência apresentou a obra muito bem elaborada, muito bem feita, onde traz praticamente sua autobiografia. Eu até argumentando, eu dizia para o repórter, eu mudaria esse título, na verdade, venci, né? Fazendo uma comparação que ela é uma vencedora desde os primeiros momentos. Então, para indicações e propostas, passa a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, passou despercebido aqui na última sessão, que realizamos dia 10, na sexta-feira, 11 de agosto, comemora festejos e o dia do advogado, não é isso? Sim. E aqui nós, diuturnamente, aqui tratamos com todos eles com respeito recíproco e não poderia deixar. Hoje ainda é tempo, né, de comemorar essa data, esse marco que é 11 de agosto aí. Então, meus parabéns aos advogados aqui presentes, doutor Flaviano, doutor Cristiano, doutor Bruno. Então, no nome desses advogados aqui nominados, eu parabenizo todos os advogados do nosso estado, em especial os advogados que atuam aqui na área criminal. Então, que seja isso, presidente, registrado, se aprovado, registrado em ata e encaminhado ao ofício aí ao presidente da subseccional, doutor Aldo Medeiros. Pois não, eu me somo a Vossa Excelência e já colho o voto do doutor Ricardo Tinoco. Também, senhor presidente. Quero me associar à proposição do desembargador Glauber. Realmente é uma data que precisa ser sempre lembrada, comemorada, né? Um registro muito oportuno. E também só fazer o registro também de que na mesma data é comemorado o Dia dos Cursos Jurídicos no país, dia 11 de agosto.
E aí também fica aí essa referência expressa a uma data que forma, um curso que forma todos nós, né, os operadores do direito, nas suas três dimensões, né, advogados, juízes, promotores, advogados públicos, defensores públicos. Então é só um registro que eu gostaria de fazer também. Pois não, senhor. Eduardo Glauber, alguma indicação a mais? Perfeito, senhor presidente. Se associa? Com Tem mais certeza. alguma, excelência? Não, tenho não, senhor presidente, somente. Indicações de propostas do desembargador Glauber Rego. Desculpe, doutor Ricardo Tinoco. Concedo a palavra à doutora Naide Pinheiro. Sem comunicações, excelência. Pois não. Conferência e leitura de acordo. Não tenho nenhuma emenda do desembargador Glauber. Também não, senhor presidente. Doutor Ricardo. Também não, senhor presidente. Pois não. Passamos à ordem jurisdicional, com o julgamento dos feitos, com pedido de sustentações orais e demais processos apresentados em mesa na ordem regimental. O primeiro é da relatoria do Dr. Ricardo Tinoco, o 15 da pauta, o habeas corpus 080 65 97 17 2023, impetrante Dr. Flaviano da Gama Fernandes. Paciente Gilson Miranda da Silva. Em mesa, excelência. Doutor Flaviano dispõe de até 10 minutos, excelência. Sim, senhor presidente, desembargador Saravia Sobrinho, sim, senhor relator deste feito, doutor Ricardo Tinoco, desembargador Glauber Rego, doutora Naide Pinheiro, nossos cumprimentos, doutores advogados aqui presentes, eventuários. Esse HC, na verdade, excelência, diferentemente do praxe, ele não busca a liberdade, a soltura de nenhum réu preso. Na verdade, ele questiona a nulidade, especificamente, de uma prova obtida dentro de uma ação penal, de um elemento, na verdade, indiciário obtido dentro de uma ação penal, que, ao ver da defesa, macula, não digo por completo, mas boa parte da ação. Então, o que a defesa postula é a retirada, que seja concedida a ordem para retirar essa prova e a ação penal possa seguir sem a mesma. O que é o caso específico que se traz aqui? O paciente foi investigado, assim como toda a sua família, pelos crimes de tráfico de drogas, pelo crime de lavagem de dinheiro, pelo crime de organização criminosa. O tráfico em si não foi detectado absolutamente nada. Nem neste processo, nem em nenhum outro. Restou ao Ministério Público denunciá-lo e a sua família pelo crime de lavagem de dinheiro e pelo crime de organização criminosa. O que a defesa chama a atenção, e é objeto desse right, é que o Ministério Público, quando instaurou a investigação, aí que vem o detalhe, instaurou através de uma portaria 001/2015, dentro dos seus considerandos. E ao final, ele determina que, abre aspas, se oficie a COFIS, localizada na Secretaria de Estado de Tributação, Centro Administrativo BR-101, Lagoa Nova, Natal, requisitando que informe, no prazo de 5 dias, a relação e dados de todas as notas fiscais, emitidas em nome de Gilson Miranda Silva, Glenda Ionara, François Mitterrand, Jéssica Cecília e etc. Mais de 10 pessoas. O Ministério Público ele determina isso na abertura dessa investigação. E isso foi determinado, excelência, foi oficiado à Secretaria no dia 4 de novembro de 2015. No dia 13 de novembro de 2015, ou seja, 9 dias depois, a Secretaria de Tributação responde com todas as informações solicitadas, que seriam todas as notas fiscais emitidas de janeiro de 2012 a outubro de 2015, ou seja, no interregno aí de pouco mais de 3 anos, em nome de todos os investigados. O que foi que aconteceu? Neste ofício que foi enviado pela Secretaria, o que é que o secretário Manuel Assis Rodrigues diz no dia 13 de novembro de 2015? Responde tudo
E no item 4 do seu ofício coloca: saliente-se que todas as informações encaminhadas são em caixa alta e em negrito, protegidas pelo sigilo fiscal. Ao receber esse ofício, possivelmente ao ver essa observação em negrito e em caixa alta, enviada pela Secretaria de Tributação, o Ministério Público, no dia 25/11, ou seja, já 12 dias após ter recebido o ofício, solicita à 9ª Vara Criminal de Natal a quebra do sigilo bancário e fiscal de todos aqueles investigados, omitindo que já tinha tido acesso a tal sigilo fiscal. Então, na vez da defesa, no intuito de até legalizar aquela diligência, a mesma diligência que ele fez unilateralmente sem ordem judicial, ele fez pedindo ao juízo, repito, omitindo o que já tinha o que eu tinha conseguido e estendendo o pedido, que além do sigilo fiscal, queria também o bancário. Por que o bancário? Porque ele já viu anteriormente que o fiscal já encaminhava a necessidade daquela diligência. Ou seja, o Ministério Público, na tentativa de legalizar aquele indício de prova obtido, requeriu ao juízo e assim foi deferido. Excelências, tanto a sigilo fiscal como o bancário foram utilizados, principalmente o sigilo fiscal, na confecção da denúncia. E é mencionado em pelo menos 11 parágrafos da denúncia tal segredo, tal dados protegidos pelo sigilo fiscal e posteriormente obtido por ordem judicial. A defesa enxerga, já encaminhando para o final, flagrante ilicitude nessa obtenção de prova. A justiça, excelência, nós sabemos que no processo penal compreendido dentro de um Estado democrático de direito que nós vivemos, que os fins jamais, nunca, em momento algum, podem justificar os meios. Principalmente quando se trata da supressão de direitos e garantias fundamentais. Recentemente, o ministro do STF, Gilmar Mendes, expressou com muita propriedade o peso de se responder uma ação penal. E disse, abre aspas, não é difícil perceber os danos que a mera existência de uma ação penal impõe ao indivíduo. Daí a necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que detêm o poder de iniciativa das ações penais e principalmente daqueles que podem decidir sobre o seu curso. Estamos falando aqui, excelência, de uma flagrante ilegalidade no procedimento investigativo, data máxima vênia, cometido por parte do Ministério Público, que conduziu inicialmente essa investigação, requerendo dados fiscais protegidos sob o sigilo. Quais sejam esses dados? Todas as notas fiscais emitidas pelo CPF do paciente e dos demais investigados, seus familiares, do período compreendido de 2012 a 2015. São sigilos fiscais. Esses dados não estão acessados de livre conhecimento de ninguém. É necessário ordem judicial? Sim. Nestes termos, excelência, a defesa pede a concessão da ordem pela ilegalidade flagrante constatada e data máxima vênia de forma irremediável, que tal sigilo fiscal, tais dados obtidos do sigilo fiscal sejam extirpados da ação penal que tramita e a mesma possa seguir sem este elemento, sem este indício de prova. Nesses termos, a defesa requer justiça. Obrigado, excelência. Relator. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar o doutor Flaviano pela excelência de sua sustentação, sempre oportuna e indicativa do cuidado em bem fornecer argumentos que possam convergir no sentido de dar guarida
a tese defensiva sustentada em juízo. E em respeito, inclusive, a isso, eu procurarei ser bem objetivo aqui na exposição do voto, que já foi disponibilizado a Vossas Excelências, fazendo-o item a item naquilo que compõe a cadeia argumentativa do contida no HC. A matéria aqui tratada é bastante interessante porque ela versa sobre eventual violação a um direito fundamental, que é o direito à intimidade. Todos nós sabemos do caráter protetivo oriundo da Constituição em relação à proteção dos dados pessoais e que realmente possuem essa imunidade, né, essa proteção de maior envergadura advinda do texto constitucional. E essa suposta eventual violação teria se dado por força de uma iniciativa ministerial destinada à obtenção de informações que seriam, em tese, protegidas pelo sigilo. E aqui no voto eu procuro enfrentar essa matéria com um certo grau de objetividade, porque, na verdade, esse expediente que foi endereçado pelo Ministério Público ao coordenador do COFINS solicitava a relação e dados de todas as notas fiscais. As notas fiscais. Todos nós sabemos, isso é algo, digamos, de conhecimento relativamente acessível, fácil, desde o início da nossa formação jurídica, de que as notas fiscais são documentos que consubstanciam a comprovação de negócios jurídicos que dão origem a obrigações tributárias. Portanto, negócios jurídicos que não são propriamente indicativos de nenhum tipo de proteção de ordem pessoal, no sentido da preservação da intimidade, da preservação de questões afeitas ao caráter subjetivo de quem os realiza, de quem os contrata, de quem, de fato, participa dessas transações. Tanto é verdade que contratos em geral, no comércio, na prática de mercadejo, que dão origem, por exemplo, como nós sabemos, a exação, a recolhimento de ICMS, tem as notas extraídas e muitas vezes ficam essas notas absolutamente acessíveis a pessoas que realizam trabalhos junto às repartições públicas e inclusive para fins de instrução de processos administrativos de cobrança dos referidos impostos, os correspondentes impostos, bem assim até mesmo em sede judicial, quando se visa, por exemplo, anular eventual lançamento tributário, ou até mesmo discutir o valor da incidência, o percentual de incidência de alíquotas, enfim, uma série de situações que dão origem ao debate extrajudicial e judicial a partir exatamente da comprovação desses negócios jurídicos que são comprovados via notas fiscais. Portanto, logo em primeiro plano, eu diria que essa assertiva de que as notas fiscais elas em si resguardadas pelo sigilo, na ótica desta relatoria, é uma assertiva que, com todas as vênias, não alcança a finalidade para a qual o HC foi impetrado. Eu penso que as notas em si, elas testificam a realização de um negócio jurídico que pode ser conhecido publicamente e, portanto, não estão protegidas pelo sigilo. Entretanto, a tese utilizada no HC poderia, evidentemente, ainda assim, ser resguardada caso outras informações, eventualmente prestadas pela coordenadoria do COFINS,
tivessem esse tipo de resguardo e fossem fornecidas sem a respectiva autorização judicial. Mas como eu digo aqui no voto, na parte que interessa, especificamente para acompanhamento de Vossas Excelências, no quinto parágrafo, aliás, no quinto parágrafo, eu digo, em resposta, consta do ofício aqui indicado o envio ao órgão ministerial de uma, abre aspas, planilha eletrônica com as informações solicitadas, fecha aspas, em um CD. Frise-se que tais informações não foram anexadas ao presente RIT, de modo que a adução de que o material enviado pelo COFINS extrapolou o pedido ministerial não se afigura comprovado nos presentes autos, impossibilitando o não conhecimento nessa parte. Então, ainda que se dissesse que existem informações outras que teriam sido prestadas ao arrepio dessa garantia constitucional, da qual estamos aqui a tratar, essas informações não estão evidentemente indicadas, ou melhor, instruindo a impetração de modo a impossibilitar a este juízo formar um convencimento voltado à presunção de que houve a violação do direito à intimidade. E eu sequencio, já caminhando para o fim, dizendo que, por outro lado, o que se depreende do ofício, de acordo com a prova apresentada, é a resposta fornecida aos dados efetivamente requeridos, bem como a mera expressão textual afirmando que todas as informações encaminhadas são protegidas pelo sigilo fiscal. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese para, mais uma vez, chamar a atenção de Vossas Excelências para a diferença daquilo que se afirma a nível de conceito do que ocorre muitas vezes no plano rotineiro das práticas administrativas, burocráticas de vários órgãos públicos. Não é incomum que, ao responder a determinados expedientes, até se valendo de modelos já pré-estabelecidos, se diga de uma forma genérica que todas as informações são protegidas pelo sigilo fiscal. Essas afirmações contidas em expediente, em ofício, não podem ser consideradas na mesma estatura daquilo que está efetivamente previsto em lei. Não é o só fato de um servidor público dizer que as informações são protegidas pelo sigilo fiscal que já assegura ao destinatário das informações que existe esse tipo de proteção. Principalmente nós que exercemos a interpretação para fins de julgamento, precisamos estar atentos para isso. Então é preciso saber, as informações são sim garantidas, preservadas pelo sigilo ou não são? Esse tipo de exegese deve ser feita em razão da norma jurídica. E aí, reitere-se, as notas fiscais, elas não são instrumentos que resguardam esse tipo de proteção, já que elas testificam negócios jurídicos, contratos, obrigações que dão origem ao surgimento de tributos. Portanto, só o fato de haver essa referência meramente literal no ofício encaminhado não pode servir de base para que se conclua, com a devida vênia, pela existência da proteção referenciada no HC. Para concluir, senhor presidente, eu digo aqui em sequência que também se baseia a impetração na existência de um relatório que estaria sem a correspondente assinatura da autoridade que o emitiu. E eu aqui falo, em relação à aventada ausência de assinatura do relatório de informações que deu início ao PIC, nada obstante a inviabilidade de se atestar de forma irrefutável, há de se ressaltar que eventuais irregularidades que possam ter ocorrido no procedimento investigatório não contaminam a ação penal. E mais, a suposição de eventual ilicitude, possível falsidade material, teria que ser provado, o que no caso não ocorreu. De modo que eu não vislumbro essa ausência de assinatura como um motivo suficiente para gerar o prejuízo que poderia ser antevisto para uma eventual propositura de uma ação penal.
Por fim, digo, quanto à exposta nulidade referente à quebra de sigilo bancário e fiscal, em face da alegada generalidade da decisão, verifica-se também que a decisão impugnada que determinou a quebra do sigilo, e aí eu já me reportando a outra parte, a segunda parte do HC, que trata da ausência de uma fundamentação suficiente por parte da decisão judicial, eu digo, a decisão se apresenta suficientemente fundamentada, pontuando que, dentre outras, abre aspas, a representação ministerial se deu somente após a investigação complexa, que chegou a identificar pelo menos 21 pessoas físicas e, em tese, utilizadas pela organização criminosa para lavagem de dinheiro, fecha aspas, e a análise pormenorizada da suposta ilegalidade da medida cautelar aqui identificada. Portanto, senhor presidente, com base nessa fundamentação, entendendo que as notas fiscais não podem receber essa interpretação para além da sua finalidade jurídica, e entendendo mais que a decisão que, em segundo passo, determinou o fornecimento das informações e que a suposta nulidade do documento apócrifo não gera o prejuízo que a princípio foi vislumbrado pelo impetrante, eu estou conhecendo parcialmente do HC impetrado para denegar a ordem nele pugnada, senhor presidente. É como voto. Pois não, senhor. Eu, enquanto relator, tive essa mesma concepção desde o primeiro momento da impetração, sedimentada agora pela sustentação trazida pelo o eminente advogado e bem rebatida por Vossa Excelência, de sorte que eu conheço parcialmente e também denega a ordem, com o voto do desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Faço apenas um registro que aquilo que eu tenho já registrado em algumas oportunidades, a utilização do HC, né, que a princípio imaginado para ser utilizado em oportunidades que se pede a liberdade, ele teve uma amplitude na sua utilização e os bons advogados, como é o caso do Dr. Flaviano, têm feito essa utilização em questões outras que a jurisprudência tem permitido o seu uso. Mas o que se reclama como um direito absoluto, e não é, e muito bem retratou em seu voto o relator, essa questão do direito à intimidade, do sigilo, ela comporta em situações como a do caso concreto a sua mitigação. E também, senhor presidente, eventuais erros materiais não são oportunos para um trancamento da ação penal. Então, também nesse aspecto, o voto do relator, ele é, como de costume tem sido a prática de Dr. Ricardo, ele enfrenta com maestria, com o zelo que lhe é pertinente. E, por fim, senhor presidente, uma questão que não é desconhecida aqui da Câmara Criminal é os questionamentos da fundamentação de decisões de autorização, de interceptação, de quebra de sigilo, e principalmente em situações de uma complexidade e um conjunto de atores. O Dr. Ricardo mencionou, são 21, não é isso? Então, não se pode exigir do magistrado um detalhamento preciso naquilo que imagina a defesa. E aí o que a jurisprudência tem dito é que a fundamentação concisa ela não se confunde com a ausência de fundamentação. Então,
Então, muito bem atuou também o relator neste aspecto, senhor presidente, e não há espaço algum para divergência. Então, eu acompanho integralmente o voto lançado. Pois não, então, ordem parcialmente conhecida e denegada a unanimidade. Doutor Flagano, nossos Obrigado, agradecimentos. Obrigado. O seguinte é da minha relatoria, é o número 1 da pauta, apelação criminal 086978266-2020. Apelante Stuart Rodrigues Vieira, advogado Igor de Castro Bezerra, José Adeliano Duarte Camila Silva, Alves Paraguai, e apelante Roberto Rancan Lima de Oliveira, advogado Roberto de Oliveira Nascimento. O feito está em mesa, consulte se o doutor advogado está nos ouvindo. Por videoconferência. Doutor Roberto de Oliveira Nascimento. Bom, vamos chamar o seguinte, para não perdermos tempo. É o da relatoria do doutor desembargador Glauber Rega, o número 2 da pauta. Agravo interno em embargo de declaração, nos embargos de declaração em apelação criminal. Agravante Fausto Andrade Furtado, advogado Fabrício Antônio de Araújo Feliciano e Cristiano Luiz Barros Fernando da Costa. Em mesa, excelência. Em mesa, senhor presidente, esse processo estava na pauta virtual, no entanto, tinha um pedido de sustentação oral, na verdade tem, eu pedi para que fosse incluído aqui na pauta da sessão presencial, para que em questão de ordem possamos resolver esse pleito formulado. Eu entendo, enquanto relator, não ser cabível a sustentação oral, uma vez que se trata de agravo em embargo de declaração. E o regimento interno não tem previsão para tanto, senhor presidente. Então, eu sustento a questão de ordem para rejeitar indeferir esse pedido de sustentação oral. Como voto revisor? Eu acompanho a questão de ordem, tempo que há um impedimento. Também acompanho questão de ordem acolhida à unanimidade. E no mais, senhor presidente, o voto lançado, embora aqui tenha o resultado é o mesmo. Tem uma divergência parcial anotada aqui, mas é por conta de que eu entendo, na apelação que foi julgada aqui na Câmara Criminal, julgada à unanimidade, eram 3 crimes. À época, o doutor Cristiano estava atuando, e dos 3 restou apenas um. A pena de 3 anos de reclusão, nenhuma das circunstâncias judiciais desfavorável ao apelante, e foi, na parte dispositiva, dito mantidos os demais termos da sentença condenatória. Poder-se interpretar aí como um erro material essa questão do regime. Fato é que não foi mencionado, sobreveio uns embargos de declaração, também não tem no voto que conheceu e rejeitou os embargos. Aqui, a unanimidade, também não se fala em regime semiaberto, até porque eu compreendo que não caberia, o regime é o aberto, né? Não tem nenhuma circunstância desfavorável, não tem qualquer justificativa nesse sentido, a pena é inferior a 4 anos, que justifique um regime mais gravoso do que aquele que é ordinariamente previsto para tal situação. E aí, como disse, rejeitado aqui a unanimidade. Veio o segundo embargos de declaração que monocraticamente eu rejeitei por entender, compreender que seria uma reiteração do primeiro. E aí veio o agravo que submeto aqui ao colegiado no sentido de ratificar a minha decisão de conhecer e negar provimento ao agravo, compreendendo que, sendo ele uma reiteração daquele que já foi rejeitado e tratando de matéria que não foi analisada no apelo criminal, não seria ele cabível. No entanto,
tem uma questão que é, de fato, pertinente e que assiste razão à defesa, que é, e sendo uma questão de ordem pública, pode, de ofício, e tem sido essa a prática tanto no STF como também no STJ e também nesta Câmara Criminal, conceder a ordem de habeas corpus de ofício para, compreendendo que a pena cominada não é superior a 4 anos, o delito objeto da condenação, o do 89 da Lei 866, 93, à época, hoje não mais, não foi praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa, o acusado não é reincidente e nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 foi valorada em seu desfavor, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e de multa. Isto é o que define o artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Uma restritiva de direito e multa quando a pena é superior a 1 ano, que é aqui o caso concreto. Então, senhor presidente, eu imaginei até, como é a ordem concedida de ofício, pedir aqui o parecer oral. Não sei se seria o caso, doutora Naide. Excelência, pela ordem, perdão. Na verdade, eu divergi de Vossa Excelência nesse particular, quando eu disse de estar de virgem parte o relator para prover parcialmente o agravo interno, no sentido de fixar o regime aberto para o início e cumprimento da coima, substituindo por restritiva de direito a ser definida pelos juízes da execução. Então, já divergi nesse sentido, deixando ao crivo do juiz da execução, mudando o regime, deixando a substituição para o juiz da execução. E fiz isso com um argumento que me pareceu bem razoável. E eu pediria a vênia para reproduzir. Vislumbre merecer tratamento diverso, os questionamentos atinentes ao regime fixado para o início do cumprimento da pena, semiaberto, bem assim a possibilidade de permuta da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito. Isto porque, após a pré-falada extinção da punibilidade de 2 dos crimes imputados, substituiu tão só o desfecho condenatório do artigo 89, com pena definitiva de 3 anos de detenção e 10 dias multas. Dessa feita, diante do novo desenho punitivo, cabe sim a este juiz adquém revisitar a dosimetria e seus consectários, conforme propugnado ainda nos primeiros declaratórios e de tal, até para se evitar um excesso punitivo, e em obséquio ao princípio da individualização da pena, o qual pode ser corrigido inequivocadamente desta seara. É dizer, considerando que o quanto da pena derradeira pelo crime citatório restou estabelecido no mínimo legal 3 anos de detenção, a primeiridade do recorrente e todas as circunstâncias do artigo 59 serem favoráveis, torna-se cogente a imposição do regime aberto na forma do artigo 33, parágrafo 2º e 3º do PCP. De igual modo, a favorabilidade dos vetores judiciais e o fato de o crime haver sido praticado sem violência ou grave ameaça, impõe-se a substituição do sancionamento por restritiva de direitos. Então, eu acho que o meu voto resumiu, e com o devido respeito, não cabe sequer essa concessão de ofício, porque o próprio agravo, isso é matéria definida no próprio agravo. Meu voto foi nesse sentido. No sentido de fixar o regime aberto para o descumprimento da pena e substituir por 2 restritivas de direito, como faz constitucionalmente, a serem definidas pelos juízes da execução. Então, gostaria só de concluir. Não há uma divergência. Só concluir o meu voto, senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência permitir, e como eu estava fazendo, pedindo a opinião aí do Ministério Público para concluir o voto. Mas veja eu estou bem, concedendo de ofício. Essa sua concessão eu não estou acolhendo. Não, eu estou dizendo, mas eu estou ainda votando, e aí, na sequência, Vossa Excelência vai votar, e aí o doutor Ricardo vai... Mas para pedir o parecer ministerial tem que haver uma decisão da Câmara, não é só o pedir Vossa Excelência. Não é um HC de ofício? Então, mas se for acolhida essa proposição de Vossa Excelência pelos demais membros, é que cabe. Não, senhor presidente. É o meu voto. No meu voto, eu peço a opinião do Ministério Público, como peço ordinariamente no voto escrito, que vai até a Procuradoria e retorna com o parecer. Ok, César. Okay, então, eu tudo bem.
aqui que estou fazendo, pedindo Doutora Naide, um parecer oral da representante do Ministério Público, com relação à concessão da ordem de ofício para que seja a pena restritiva de liberdade substituída por restritiva de direito, nos termos da parte final do parágrafo 2º do artigo 44, que diz que nesta situação, e aí não são duas restritivas de direito, 44, parágrafo 2º, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa, ou, aí é possível, ou por duas restritivas de direito, quando ela é superior a 1 ano. Doutora Naide. Sim, Excelência. Eu analisei aqui o processo. Inicialmente até pensei que não caberia, né? Porque eu vi na sentença que tinha 3 crimes, mas vi posteriormente que o acórdão reconheceu a prescrição de 2 deles, né? Então, subsistiu apenas a condenação em relação a uma pena de detenção de 3 anos. Inclusive foi detenção, não foi reclusão. É verdade. Pelo artigo 89 da Lei 8666. E certamente é cabível aí a substituição. Não há nenhuma circunstância judicial desfavorável, nem o crime não foi praticado com violência. Com toda certeza, é cabível a substituição prevista no artigo 44, inciso 1 do Código Penal. E a solução aí, todas as 2 soluções são possíveis, né? Eu acho que são caminhos viáveis, a depender do entendimento aqui da Câmara. Acho que tanto é possível se fazer isso via concessão de um habeas corpus, né, de ofício, como é possível se dar provimento parcial aí ao agravo, embora o agravo a gente tem que pensar que o agravo está impugnando a decisão dos embargos, né? Que seria a decisão que não me corrija, desembargador Glauber. Diz que rejeitou os embargos. Que rejeitou os embargos, né? Então, tem só essa questão da pertinência do objeto do recurso. Então, tem essa limitação. Então, acho que é possível, sim, a concessão de ofício do habeas corpus para corrigir, mas como a gente vai chegar aqui no mesmo resultado, para o Ministério Público seria indiferente, né? Acho que a aplicação da lei, como fiscal da ordem jurídica, aqui a aplicação da correção do regime é uma boa solução. Indiferente até bem para o interessado, né? Mas, tecnicamente, aí é a questão, mas vamos lá. E concluir, senhor presidente, meu voto. Concluído, eu estou negando provimento ao agravo, ratificando a minha decisão e, de ofício, eu estou concedendo a ordem para substituir a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito e multa a ser definida lá pelo juiz da execução. É o meu voto, senhor presidente. Doutor Ricardo, de novo. Realmente, como o doutor Anário disse, é uma situação bem interessante, peculiar, porque realmente, do ponto de vista prático, não há diferença entre a proposição feita no voto divergente, inclusive, que eu acompanhei, né? Porque eu não imaginava que o desembargador Glauber iria trazer essa concessão de ofício do HC, que eu não vejo que há também realmente nenhuma tecnia nisso, muito ao contrário, é uma técnica que é utilizada com frequência. Eu trago aqui eu acho que nós podemos caminhar para um consenso, não sei, acho que o importante do órgão colegiado é exatamente esse, é encontrar uma solução que seja consensual. Na verdade, como o doutor Anay disse com muita propriedade, o agravo foi interposto contra a decisão que rejeitou monocraticamente os aclaratórios. Isso. E o que é que se pedia nos embargos? Essa é a pergunta. Não é? Pois é. O que é que se pedia? Né? Exatamente. Sim. E um deles é a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito. O que está sendo objeto de concessão.
primeiros declaratórios, eu disse que essa matéria ela não tinha sido objeto do apelo criminal. Por essa razão, o relator não estaria obrigado, Sim. com reiterada jurisprudência, a enfrentar aquilo que não foi dito no seu voto. Sobreveio o segundo declaratório. E aí, democraticamente, entendendo que era uma reiteração do primeiro, eu revertei democraticamente. Compreendo. E aí eu mantendo a minha decisão, mas compreendendo que, de fato, é uma matéria que até mesmo de ofício pode ser atendida de ofício, eu trago uma concessão de ordem de ofício para substituir a pena restituída por Como eu... essa é uma questão técnica. Não, perfeito. Mas aqui não temos compromisso. Perfeitamente, Valor. Perfeitamente, Valor. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo o seguinte. De fato, eu não vejo nenhum problema na concessão de ofício de HC. A jurisprudência é farta em relação a essa possibilidade. O dado que eu trago para o debate, se for necessário, se Vossas Excelências entenderem pertinente, é que eu penso que esse uso, talvez, da medida de ofício deva se dar quando a espécie recursal não tenha sido manejada, né? Como a matéria foi devolvida via recurso, e um dos objetivos dela é exatamente esse que está sendo atendido pelo voto, eu penso que aí prefere a análise daquilo que foi objeto da interposição. Mas, como o Valdo Glauber disse, isso aí é uma questão realmente muito secundária. Mas como eu me filio, não é por conta do caso concreto, não. Isso é de há muito, de que a adoção de medidas de ofício devem ser utilizadas quando não há a propositura do instrumento processual. E como houve a propositura do instrumento, eu vou pedir vênia e vou manter o voto como foi lançado, acompanhando a divergência que foi externada, mas apenas por esse aspecto, sem de forma alguma polemizar, nem entender que existe nenhum tipo de atecnia. Apenas é uma questão de preferência, né? Como houve a interposição do recurso, eu quero crer que, em princípio, não seria a hipótese de se lançar a mão logo da medida de natureza oficial, quer dizer, a concessão de ofício do HC. Apenas por essa razão, porque existe uma ordem de preferência, na minha visão, e obviamente me colocando sob censura, porque, claro, pode haver uma interpretação diferente da minha. Então eu acompanho a divergência apenas por essa razão, senhor presidente. E eu esclareço, doutor Ricardo, se porventura o agravo interno tiver sido desprovido, eu estou provendo em parte, aproveitando exatamente essa parte, daí descabeu o HC de ofício, porque a matéria foi enfrentada. Nesse caso, só para ficar claro, senhor presidente, aí fica a mudança na relatoria, do redator do acórdão. E também deixando claro, eu tenho feito essa concessão até mesmo no julgamento dos meus votos em apelo criminal. Mas eu tenho feito também. Quando o apelo ele não traz, ele não devolve aquela matéria nas suas razões, eu entendendo que, e poderia ter sido feito até mesmo no julgamento do apelo aqui, ele tem o efeito devolutivo amplo, eu faço a concessão de ofício no próprio voto do apelo. E não poderia ser diferente nesse aqui, que passou despercebido, não só por mim, mas pelo colegiado, naquela oportunidade do julgamento do apelo, despercebido no julgamento dos primeiros aclaratórios, e aí não poderia ser diferente agora no agravo. Mas eu estou, no meu voto, conhecendo e negando provimento ao agravo. E aí o agravo está sendo provido. E nesse caso, ainda que em parte, ele tenha mudança na relatoria, porque eu estou negando provimento ao apelo, mas é ao agravo. Então, Vossa Excelência entende que a relatoria cabe a mim manter? Não, é o que o regimento diz. Ok, não, sem problema. Eu, no primeiro momento, acreditei que seria de Vossa Excelência. Excelência, eu sei que já está encerrado. Sim, desculpe, lembrando que é o do revisor, então. Não sou eu, não. De minha parte, não há problema. Não. Excelência, eu sei que já está encerrado e está, óbvio. Queria só fazer uma observação, que fica uma reflexão sobre esses julgamentos. De fato, a parte realmente não pediu essa substituição,
Porque a na época a pena apelação. era outra. E vou dizer por que Depois que mais. reduziu a pena, que se Isso. modificou. Não, porque não tinha prescrição. A prescrição foi reconhecida no acórdão. Porque quando havia os 3 crimes, não cabia substituição. Porque a jurisprudência é tranquila no sentido de haver o somatório. Na hora que caíram 2 crimes e subsistiu apenas um, passou a ser possível. Então, realmente, caberia partir dali o ajuste, né? Esse ajuste. Então, assim, foi uma circunstância que possibilitou. Agora, claro, ele realmente não tinha pedido. O acórdão foi omisso? Não foi omisso. Tecnicamente, não foi omisso, mas foi uma circunstância que surgiu diante da prescrição que foi reconhecida, né? Não, é só um... Não, é que não cabe. É quase acadêmica, né? Quase acadêmica, professor Ricardo. Mas, assim, é só uma ponderação no sentido de que foi uma alteração que surgiu diante do reconhecimento da prescrição na segunda instância. Então, o advogado não tinha nem como pedir aquilo ali, porque não, né? Naquelas circunstâncias ainda não tinha aquele reconhecimento. Ok, excelência. Mas aí ele teria consequência daquela absolvição, daquele provimento, se fosse parcial. Ok. Pois não, excelência. Então, agravo provido parcialmente por maioria de votos, com a divergência do desembargador Glauber Rego, que negava provimento, mas de ofício concedia. Pronto, aí as expressões a gente tira aí do seu voto, ok? Redator para o acordo, doutor Ricardo, de novo. O terceiro, agora o advogado já seria com o doutor Roberto Oliveira Nascimento, apelação criminal que eu já anunciei, 0869782 da minha relatoria. Doutor advogado, está nos ouvindo? Estou sim, senhor presidente. Vossas excelências me ouvem bem também? Também. Então, já identifiquei o processo, só confirmando, apelação criminal 0869978266-2020. Não é isso? Apelante, no caso aqui, o cliente Vossa Excelência Roberto Racan Lima de Oliveira, não é isso? Então, Vossa Excelência, o feito está em mesa, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar esse acordo, cumprimentar a todos, Vossa Excelência, como presidente e relator do processo, desembargador Saraiva Sobrinho, não menos eminente, digno e retilíneo, os desembargadores Glauber Rego e o desembargador Ricardo Pinot. Gostaria também de estender os cumprimentos à nobre representante do Ministério Público e também a toda a assessoria dessa Casa de Justiça, Excelência, que tem auxiliado esse advogado para poder fazer essa sustentação oral. E, de imediato, eu já peço perdão, Excelência, pela voz embargada. Ontem eu tive uma sessão do Tribunal do Júri, que durou quase 12 horas de julgamento, e aí realmente eu utilizei bastante a minha voz, e hoje eu estou até com um pouco rouco. Então, em alguns momentos, minha voz fica embargada, e eu peço perdão aqui. Pois bem, Excelência, no caso aqui dos autos, se trata de uma apelação criminal, inclusive é uma apelação que tem suas razões muito densas, várias matérias preliminares, matérias de mérito, de modo que eu não conseguirei tratar de todos os temas, mas naquilo que eu reputo por mais interessante e propício para o momento, eu vou trazer aqui nessa sustentação oral, e eu inicio, Excelência, por uma preliminar de atipicidade da conduta. Por causa dos autos, o que foi que aconteceu? Eu sei que todos já têm conhecimento da apelação criminal, até mesmo porque o voto já está disponibilizado, e a matéria já é de conhecimento deste órgão fracionário. O que é que ocorre? Na origem, quando a gente observa o laudo de constatação, é que se tratou de uma condenação pelo crime de tráfico e associação ao tráfico, e a substância apreendida se tratou
de anabolizantes, e aqui em específico o enantato de testosterona, e apesar dos frascos conterem, os 16 frascos que foram apreendidos, conterem diversas descrições, o laudo constatou que todas as substâncias se tratavam de enantato de testosterona. E aqui, até de forma preambular, a gente sabe que o crime de tráfico de drogas é uma lei penal em branco, cujo preceito incriminador ele precisa de um complemento, e isso aí a gente extrai do artigo 1º da Lei de Drogas, e esse complemento vem de uma portaria do Ministério da Saúde. Então, o que acontece? A portaria número 344, de 12 de maio de 88, ela instituiu aí diversas substâncias que são consideradas ilícitas, sem a sua devida regulamentação. E, no caso específico aqui dos autos, a preliminar de atipicidade da conduta que o apelante traz ao conhecimento dessa casa é que a substância foi apreendida no dia 28 de agosto de 2019 e a portaria ela teve uma atualização pela RDC 314 de 10 de outubro de 2019, isso segundo o próprio laudo. E a tipicidade da conduta seria justamente porque na época em que a substância foi apreendida, não constava nessa lista, na RDC 314. E o que acontece? Quando o juízo ele rejeitou essa tese arguída, essa preliminar arguída, ele se baseou na RDC 98, de 20 de novembro de 2020, que instituiu a testosterona como substância de elemento proscrito. No entanto, o enantato de testosterona e a testosterona são substâncias quimicamente diferentes. Inclusive, o próprio perito que fez o laudo, o senhor Lucas Rafael Nobre, ele trouxe essa assertiva, que o enantato e a testosterona são substâncias quimicamente diferentes. Então, o que acontece? O juiz ele proferiu uma interpretação de forma extensiva, considerando de forma até, e aí com a devida vênia, equivocada, ao criminalizar a testosterona. Se o legislador ele entendesse que aquela época o enantato também fazia parte pelo princípio da taxatividade, teria que haver, naquele momento, a inclusão do enantato, coisa que efetivamente não aconteceu. Então, a primeira preliminar diz respeito à atipicidade da conduta, porque na época em que foi apreendida a substância anabolizante, efetivamente não estava na RDC e, consequentemente, esse complemento não fazia parte. Então, se pede o conhecimento e provimento por essas razões no que toca essa preliminar. Eu também trago uma segunda preliminar, Excelência, no que toca a sentença, porque ela utilizou uma prova nula e isso violou o artigo 155 e 157 do Código de Processo Penal. E o que aconteceu? A sentença, ela traz, quase em toda a sua fundamentação, um relatório, ou seja, ela é fundamentada em um relatório de extração de dados de aparelho telefônico, que foi apreendido em poder do Stuart Rodrigues, que é o corretor desse processo. Só que esse relatório ele foi confeccionado em uma medida cautelar, em uma outra ação penal que não faz parte do acervo processual desse processo. E o que acontece? Nessa medida cautelar que foi utilizada esse relatório como prova emprestada, em momento algum foi juntado nos autos dessa ação penal a mídia relativa ao relatório de confecção e extração de dados. Não foi juntado absolutamente nada. E o que acontece? A defesa do recorrente não fez parte da produção dessa prova. Então, no que toca ao recorrente Robert Racan, ele não teve acesso, a sua defesa não teve acesso a esses elementos de informações, tão somente o relatório. E o que acontece, Excelências? O STJ
sobre essa matéria tem um posicionamento extremamente pacificado, segundo o qual, reiteradamente, vem se decidindo que a prova emprestada só é válida se for assegurado efetivamente o exercício do contraditório, ainda que seja proveniente de uma outra ação penal com partes distintas. Isso a gente extrai do RESP 1 milhão, aqui para ser mais exato, é o RESP 1.471.625 de Santa Catarina, relatado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura, que à época integrava a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, e foi publicado no DJE no dia 10/6 de 2015. E, no mesmo sentido, Excelência, tem um outro RESP, 1.561.021 do Rio de Janeiro, que teve como relator o ministro Sebastião Reis Júnior, também da 6ª turma, em 3/12 de 2015, publicado no DJE no dia 25/4 de 2016. Então, o que é que ocorre? Esse relatório de extração de dados, como ele foi juntado de modo autônomo e a defesa do recorrente Robert não teve acesso à mídia que originou esse relatório, se trata de uma prova que não foi submetida à ampla defesa e o contraditório. Então, resta demonstrado, portanto, Excelência, que esse relatório produzido, ele foi produzido no que toca a essa ação penal, em desacordo com a legislação, com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em nítida violação ao artigo 157 e 155 do Código de Processo Penal. Por quê? O que é que se imputava ao recorrente Robert? É que durante a instrução processual, ele tinha adquirido substâncias anabolizantes e supostamente comercializado elas em associação ao Correio Stuart, e esses elementos, para embasar esses fatos, se deu exatamente nesse relatório de extração de dados. E não em nenhuma outra prova produzida sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa no que toca à instrução processual dessa ação penal. Então, essa preliminar também que se aponta, se pede o reconhecimento dela para reconhecer como ilícita essa prova produzida e, consequentemente, desconstituir a sentença. Trago uma terceira preliminar também, Excelência, que diz respeito à violação da cadeia de custódia. Por quê? A cadeia de custódia, a gente sabe, que é um conjunto de todos os procedimentos para manter e documentar a cronologia dos vestígios coletados, para justamente asseverar a idoneidade, ou melhor, a idoneidade da prova. E esse procedimento tem previsão, a gente vai falar no artigo 158A e seguinte do processo penal. No caso da presente ação penal, Excelência, quando a gente observa o laudo de constatação das substâncias apreendidas, não está descrito o procedimento da preservação do material, nem como ele foi recebido pelo relatório, ou melhor, nem como ele foi recebido no laboratório pelo perito. E o perito, ele veio ao processo esclarecer diversos pontos. E o perito foi o senhor Rafael Pinto Nobre, e ele afirmou em juízo, especificamente no minuto 17 da instrução, que não houve lacre. Ele não constatou o lacre a partir do momento do recebimento do material. Com isso, ele demonstrou, Excelência, uma nítida violação à cadeia de custódia da prova. Porquanto o material apreendido, os frascos dos anabolizantes, ele não recebeu o tratamento adequado para a realização dessa perícia. E o STJ, Excelências, também, sobre esse ponto, também tem matéria, ou melhor, também tem posicionamento pacificado. E aqui eu cito agora, da 6ª turma também, de relatoria do ministro Schietti, o HC 635-515 do Rio de Janeiro,
julgado no dia 23 de 11 de 2021 e publicado no DJ do dia 1 de 2 de 2022. E sobre essa matéria, é esclarecedor esse acordo. Ele diz o seguinte, aspas abertas: a superveniência da sentença condenatória não tem o condão de prejudicar a análise da tese defensiva de que teria havido a quebra da cadeia de custódia em razão de a substância entorpecente haver sido entregue para a perícia sem o devido lacre. O caso dos autos traz hipótese em que houve a desconformidade entre o procedimento usado na coleta e no acondicionamento de determinadas substâncias supostamente apreendidas com o paciente e o modelo previsto no Código de Processo Penal. Fenômeno processual esse, produzido ainda na fase inquisitorial, que se tornou estático e não modificado. E, mais do que isso, que subsidiou a própria comprovação da materialidade da autoria delitiva. Prossigo. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados, e aqui faz alusão ao artigo 158D, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Prossigo. A integridade do lacre não é uma medida meramente protocolar. É, antes de tudo, a segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar o rompimento para análise ou outra prova autorizada quando houver motivo. Não se agiu de forma criteriosa com o reconhecimento dos elementos probatórios e com a sua preservação à cadeia de custódia do vestígio. Não foi implantado o elo de acondicionamento, ou seja, foi rompido e a garantia da integridade e da autenticidade da prova foi de forma prejudicada. Ordem concedida a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime previsto no artigo 33. Esse foi a decisão que se aplica, que se amolda especificamente ao caso dos autos. E como eu havia previsto, de fato, realmente não vai dar para tratar de todos os elementos que contém nas razões de apelação, mas eu sei que o voto vai contemplar tudo. Então, naquilo que era mais importante, eram esses os fundamentos que eu precisava expor a Vossas Excelências. E agradeço pela atenção, peço o provimento do apelo. Muito obrigado e devolvo a palavra à presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. E enquanto relator, liberamos o voto por antecipação aos eminentes colegas. E em resumo, eu digo o seguinte na emenda: penal e processual penal, APCRIMS, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput e 35 da Lei 11.343/06. Análise conjunta dada a similitude das teses defensivas. Éto punitivo, pleito e nulidade por litispendência. Paradigmas apresentados sem qualquer similitude com o crime de destaque. Diversidade fática e cronológica. Desacolhimento. Pecha na obtenção de provas. Legalidade nos ritos previstos na cadeia de custódia. Subsídios opostos em sede de contraditório judicial. Eivas inocorrentes. A tipicidade da conduta, inviabilidade ante a proibição expressa do conteúdo em contrato, testosterona, descabimento. Rogo desclassificatório para falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, parágrafo 1º e parágrafo 1º-B1 do Código Penal. Substância excetuada do rol de entorpecente, tese de próspera, deciso modificado em parte, conhecimento e provimento parcial. Então, resumidamente, eu estou acolhendo essa desclassificação e, ao final, aplicar a seguinte pena. Stuart Rodrigues Vieira, torno concreto definitivo, arrepende em 1 ano, 5 meses, 15 dias de reclusão em regime aberto e 11 dias multas. Racan Lima de Oliveira, pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime aberto, além de 11 dias multas, convertida em uma restiva de direitos a ser definida pelo juiz executório. O eminente revisor como vota, debaixo do Glauber Rego. Acompanho o relator. Eminente vogal, doutor Ricardo. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Então, proclamo que recurso conhecido e provito parcialmente a unanimidade de votos. Cadê o quarto, Ana?
Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Um bom dia, um bom trabalho. Pois não, agradecemos a Vossa Excelência pela participação. Esse terceiro aqui. Mas o advogado pediu sustentação presencial, é o 3 da pauta, apelação criminal 010-785491-2018, apelante GFDM, advogado Francisco Massimiliano Fernando da Silva, relator doutor Ricardo Tinoco. Em mesmo, Excelência? Em mesmo, senhor presidente. A sustentação, mas o advogado não compareceu. Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Eu vou me limitar aqui a fazer a leitura da emenda. Penal e processual penal, sentença condenatória, estupro e vulnerável. Artigo 217-A, caput, combinado com o artigo 226, inciso 2 e artigo 71, todos do Código Penal. Apelação defensiva, pleito absolutório, impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Relatos firmes da vítima. Consonância com os depoimentos testemunhais do psicólogo e assistente social. Presença de laudo psicológico e laudo que atestou ruptura do ímen. Manutenção da sentença. Pleito de diminuição da fração de aumento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Quantum de aumento condizente com a quantidade de crimes e circunstâncias subjetivas do caso. Recurso conhecido e desprovido, senhor presidente. É como estou votando. Os votos, Bardot Glauber, o meu no mesmo sentido, né, Excelência? Bardot Glauber. Então, proclamação de acordo com o voto do relator. O 4 da pauta da relatoria do doutor Ricardo Tinoco. Apelação criminal 080-28-26-30-2022, apelante MAM. Advogado doutor Renato Silveira do Espaço, doutor Laílson de Almeida Júnior. Houve um pedido de sustentação, mas o advogado não compareceu. Doutor Ricardo tem a palavra, muito embora eu estou antecipando que vou pedir vista dos autos, mas Vossa Excelência tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Também vamos limitar a fazer a leitura. Penal e processual penal, sentença condenatória, também mais uma hipótese de estupro vulnerável, com as combinações aqui declinadas na ementa. A apelação defensiva, preliminar de não conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita suscitada pela Procuradoria de Justiça. Acolhimento, matéria afeta ao juiz das execuções penais. No mérito, pleito absolutório, impossibilidade, materialidade de autoria devidamente comprovadas, relatos firmes das declarantes, avó que presenciou a prática dos atos libidinosos, tia que ouviu da vítima o relato dos fatos, lesão imenal atestada por laudo do ITEP, silêncio da vítima em juízo justificada pela falta de condições emocionais, manutenção da sentença, revogação da prisão preventiva, impossibilidade, preenchimento dos requisitos autorizadores, manutenção dos motivos que ensejaram a decretação da prisão, detração, não apreciação, matéria que também afeta o juízo das execuções, recurso parcialmente conhecido e desprovido, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, como disse, enquanto revisor, antecipei o pedido de vista com o voto do Bardot Glauber Herrero. Embora tenha registrado, eu vou aguardar o voto visto. Eu agradeço a deferência. Vossa Excelência sempre atém. Muito obrigado. Após o voto do eminente relator pelo desprovimento de recurso, pediu vistas o desembargador Saraiva Sobrinho, enquanto o desembargador Glauber Herrero disse que acompanharia, que aguardaria esse voto. Faremos julgamentos em bloco, inclusive com pedido de parecer oral, inicialmente da minha relatoria. Desembargador Glauber, doutor Ricardo Tinoco, alguma anotação pelos votos já expostos, já liberados, da minha relatoria. Eu ratifico os votos registrados no sistema, senhor presidente. Doutor Ricardo Também, Tinoco. senhor presidente. Também. Então, proclamação no sistema do voto do relator. Da relatoria do desembargador Glauber Herrero, eu só anotaria, Excelência, que eu estou pedindo vista do 9. 9. Apelação criminal 0100, 400 origem, apelante DMP, advogado Vitor Lopes Albuquerque. Perfeito, senhor presidente. Vou aguardar o voto visto. E Tem tem parecer oral aí que eu peço do 5 e 6.
Excelência, no 5, a Promotoria de Justiça interpôs um recurso em sentido estrito contra a decisão que determinou a emenda inicial acusatória. Acontece que o artigo 581 do Código de Processo Penal apresenta rol taxativo das hipóteses de cabimento do rese, e dentre elas não está incluída a decisão que determina a emenda inicial. Nesse sentido, já se manifestou o TRF da primeira região. Especificamente, o trecho do acórdão fala o seguinte: é irrecorrível o despacho que faculta ao Ministério Público Federal a emenda da peça acusatória. Diante disso, opino pelo não conhecimento do recurso. Pois não, excelência. Não, eu estou ratificando. É um caso bem interessante, senhor presidente. Eu imagino, a doutora Naia chamou até a atenção. É o primeiro que enfrentamos aqui no colegiado, lá na comarca de Currais Novos, isso. E aí o magistrado, que reputo da melhor qualidade, doutor Marcos Vinícius, conhece muito de processo, e Sua Excelência, entendendo que a inicial acusatória merecia complementos, determinou que fosse ela emendada. E o representante do Ministério Público não o fez, interpôs direto o recurso sentido estrito, e compreendendo que não há no rol taxativo do artigo 581 do CPP a previsão daquilo da interposição do uso do recurso em sentido estrito contra a decisão que ele se insurge, até mesmo no despacho, né? Não sei se teria conteúdo decisório. Enfim, aí eu não estou aqui conhecendo do recurso sentido estrito agora com maior valor agregado aí com a opinião da doutora Naide. Ratifico meu voto, senhor presidente. Só fazendo esse destaque porque foi a primeira oportunidade que enfrentamos. Doutor Ricardo, de novo. Acompanho, senhor presidente. Também no mesmo sentido. Então, proclamação unânime de termo de voto do relator. Como disse de Vossa Excelência, eu peço vista do 9 e o demais estou acompanhando de Vossa Excelência. Doutor Ricardo, de novo. Eu também, ratifico. No seguinte, Excelência, desculpe. No 6, o recorrente argui a nulidade do teste de alcoolemia, tese que em nenhum momento foi suscitada em primeira instância, tratando-se assim de inovação recursal, motivo pelo qual opino pelo não conhecimento do recurso. O doutor Glauber mantém, né, no mesmo sentido, né? Eu também estou acompanhando o doutor Ricardo. Também, senhor presidente. No demais, eu acompanho só o pedido de vista no 9. Pronto, agora, da relatoria do doutor Ricardo de novo. Algum pedido de parecer oral, Excelência? Doutor Ricardo? Não, senhor presidente. Não tem, né? Eu acompanho Vossa Excelência no voto já disponibilizado. Tem um apenas que Vossa Excelência está divergindo. É o 7, né? Tem um voto divergente número 7, apelação criminal. É isso? Isso. 0100 257 58 2020. Apelante Vitor Ferreira do Nascimento, defensora pública Cristiane Gurgel. Estou divergindo de Vossa Excelência no sentido de renovada vênia em harmonia com a 4ª PJ, desprovejo o apelo. Barra do Glauber. Gente, fiquei feliz aqui com o voto do relator, né? Não poderia, com essa felicidade, ser contrário. É uma tese que eu já, em algumas outras oportunidades, trouxe aqui à corte, mas compreendi que é o caso a caso, a particularidade, né, que vão justificar o acolhimento da tese de nulidade ou não. E no caso aqui, concreto, pedindo venha a divergência, eu vou acompanhar o relator, senhor presidente. Pois não, Excelência. Então, recurso
conhecido e provido por maioria anotada a divergência e o voto do embargador Saraiva Sobrinho. Ok? Mais algum feito em mesa que não foi chamado? Não, né? Bom, nós queremos... Senhor presidente, Pois não, excelência. já na ordem administrativa já? Foi inaugurado, mas eu reabro, excelência, para vossa excelência. Não, então, a gente acabou, não tem mais processo, não é isso? É, Doutor Ricardo vai sair de férias. isso. Já na possessão não temos a presença de Sua Do Excelência. dia 17 ao dia 6. Isso. Então esse processo que Vossa Excelência pediu visto só vai ser julgado Um em retorno. sessão, porque eu vou sair de férias no dia 7. Dia 7 ou dia 6? Olha aí. Doutor Ricardo é do dia 17 ao dia 6 de setembro. Pois é, quando o doutor Ricardo retornar, eu já não estarei, estarei de férias. Então, esses processos que estão com vistas, Ficarão para depois. somente em outubro que serão julgados. Ok. Só para ficar, para os advogados não ficarem aí na expectativa. Bom, a próxima sessão ocorrerá no dia 24, né, no mesmo horário, quinta-feira, 8 horas. E nós registramos com as férias do Dr. Ricardo Tinoco, que será de 17, né, do 8 a 6 do 9. E desejamos Sua Excelência um usufruto bem, com bastante prazer e com muita alegria, para que renove as forças para esse retorno. Beba pouco vinho, né? Pela indicação aqui, Vossa Excelência será substituído pelo desembargador Amaury Moura. Ok? Então, agradecendo a todos pela tolerância, pela paciência. E Deus, acima de tudo, eu dou por encerrada a sessão.